crianças! Que bom reencontrar vocês! Como vocês estão? Todos bem? Saudade? Também tô morrendo de saudade. Olhe, tô assim pedindo a Deus para passar logo isso tudo e a gente poder se encontrar, cantar aqui juntinhos, estar juntos aqui na igreja, com muita saudade da gente se encontrar. Mas, por enquanto, a gente continua se encontrando assim. Todos os domingos tem um professor cheio de carinho, cheio de amor, com muita dedicação para levar a historinha, levar coisas, conhecimentos da palavra de Deus para vocês. E a gente tem feito isso com muito amor e pedindo a Deus para nos abençoar e nos orientar, para que esse amor que a gente sente chegue aí para cada um de vocês. Receberam? Ai, que bom, o coração fica quentinho, né? Pois é, a gente tem estudado sobre Paulo e sobre os seus amigos, né? Jovens que ele foi conhecendo, foi fazendo amizade, foi treinando, né? Esses amigos iam se tornando seus discípulos. Paulo foi treinando cada um deles e deixando esses jovens líderes cuidando de algumas igrejas por onde ele passava. Porque o ministério de Paulo era um ministério que ele exercia viajando. Ele ia de cidade em cidade pregando a palavra de Deus. Em todas essas cidades que por onde Paulo passava, ele conhecia algum jovem, alguns viajavam com ele, outros eram treinados e ficavam ali tomando conta de uma igreja. A gente já conheceu, já contou a história de um jovem chamado Timóteo. Ele foi um dos discípulos, um filho na fé de Paulo e tomou conta de uma igreja para Paulo, treinou novos líderes e falou da palavra de Deus. Mas Paulo conheceu também um outro jovem chamado Tito. Tito era um jovem lá da ilha de Creta. E nesse local existiam pessoas muito más. Eram navegadores, arqueiros, pessoas que iludiam os outros, pessoas que mentiam, que eram preguiçosos, que eram briguentos, comilões, terríveis. Então, Paulo encontrou lá em Creta uma situação muito difícil, terrível. E tinham pessoas que se faziam de bonzinhos, mas, na verdade, eles enganavam o povo. Eles eram falsos mestres. Eles vendiam ilusões para as pessoas. Ao invés de pregar a verdade, de falar a verdade, de ensinar coisas boas, eles enganavam essas pessoas para tirar proveito, para roubar dinheiro, para conseguir vantagem. Então, Paulo encontrou lá em Creta uma situação muito difícil. Ele ficou um tempo treinando Tito. Tito também foi seu filho na fé e Paulo ensinou a Tito como obedecer a Deus e exercer o seu ministério lá naquele local. Mas passou um tempo e Paulo precisou continuar sua viagem. E Tito ficou lá em Creta com essa grande responsabilidade de pregar sobre o amor de Deus, sobre o que Deus nos ensina através da Bíblia para aquelas pessoas, falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas naquela época não tinha ainda a Bíblia como a gente tem hoje. E aí, como é que eles faziam? De uma forma muito especial. Paulo, mesmo viajando, ele não perdia contato com esses filhos na fé. Ele não perdia contato com Timóteo, ele não perdeu contato com Tito também. E ele mantinha esse contato através de cartas. Ele escrevia cartas e um mensageiro ia levar. E aí Paulo, do mesmo jeito que fez com Timóteo, que mandou cartas para Timóteo, mandou também cartas para Tito. E hoje a gente vai conhecer o primeiro capítulo dessa carta que Paulo enviou para Tito. E olha que coisa linda, como Paulo se refere a Tito no Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Os dois tinham fé em Deus,
criam no poder de Deus, no amor de Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E eles não podiam ter esse amor só para eles, essa novidade só para eles. Eles tinham muita vontade de compartilhar isso com todas as pessoas. É por isso que eles eram missionários. E nós também somos missionários, cada um de nós é um pequeno missionário onde a gente estiver. E essas cartas que Paulo escreveu estão aqui na Bíblia e elas falam também ao nosso coração. Nós somos discípulos também do nosso Senhor e nós temos junto com Paulo, com Timóteo e com Tito algo em comum, que é a fé em Jesus e o amor por esse grande ato de bênção, de compaixão que Deus teve para com cada um de nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. E vocês acham que uma notícia tão maravilhosa como essa, a gente pode ficar só pra gente? De jeito nenhum. A gente tem que compartilhar com todas as pessoas sobre o amor de Deus. E assim Tito fez. Tito falava para as pessoas da ilha de Creta sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus. Falava sobre como eles estavam sendo errados com aquele comportamento, em mentir, em brigar, em enganar as pessoas, em iludir as pessoas. Tudo aquilo estava muito errado e era muito distante do que Deus queria para cada um de nós. Porque o que Deus nos ensina é que nós devemos ser humildes, ponderados, amigos, companheiro, leal, hospitaleiro e amar o bem. São as coisas que Deus nos ensina e que Tito ensinava lá na ilha de Creta. Mas não era fácil, era muito difícil. Porque aquelas pessoas eram muito resistentes, estavam muito acostumadas a agir de uma forma errada, a fazer o mal, a tirar vantagem, a enganar as outras pessoas. Mas vocês pensam que Tito desanimou? De jeito nenhum. Ele não desanimou. E essas cartas que Paulo escrevia a ele serviam como fonte de motivação. Cada vez que ele recebia uma carta e cada vez que ele lia aqueles conselhos amorosos, aqueles conselhos de pai para filho, porque Tito era também um filho na fé de Paulo, Tito se sentia motivado e fortalecido a exercer aquele ministério na ilha de Creta. E em uma das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, Tito lia aquelas palavras e se sentia fortalecido na fé. E é assim com a gente, quando nós lemos a palavra de Deus, todos esses livros muito especiais que estão aqui, esses ensinamentos, a gente se sente fortalecido. Jesus diz que a gente não deve só se alimentar de alimento físico, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Deus inspirou essas pessoas a escrever essas palavras que estão aqui na Bíblia para que elas sirvam de alimento para cada um de nós, para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. E assim acontecia com Tito. Uma outra coisa muito especial que Paulo ensinou a Tito através dessas cartas é como a gente deve se comportar. A gente não deve agir de forma errada, como a gente vê as outras pessoas. A gente não deve agir contrário ao que a Bíblia nos ensina. Mas nós, como servos do Senhor, devemos obedecer às ordenanças do Senhor. A gente não deve mentir, a gente não deve fazer mal, a gente não deve enganar, a gente não deve ser briguento, a gente deve ser humilde, ser ponderado, ser bondoso, amar ao próximo e amar o que é bom, o que vem de Deus. Então, todos esses ensinamentos Paulo enviou para Tito. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso comportamento diz outra coisa. É como se a gente falasse assim:
Eu vou falar para todo mundo que é muito legal comer verdura, comer fruta, tomar suco, é muito saudável. Mas aí, sem que ninguém veja, eu tô só comendo doce, só comendo confeito, bala, besteira. Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. E aí, isso tá certo? Não, não está certo. Então, esse conselho de Paulo para Tito era justamente falando isso. Tito, cuidado, se mantenha firme para que o seu testemunho, a sua vida, seja sempre um exemplo do amor de Deus. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, o amor dele toma conta de nós e a gente não sente mais alegria em fazer coisas erradas. Muito pelo contrário, quando a gente faz alguma coisa errada, logo a gente se sente mal, reconhece o erro e pede perdão a Deus. A gente não sente prazer em ficar repetindo esse erro. Na verdade, a gente quer não errar, a gente luta para isso. E o nosso testemunho vai também falar do amor de Deus para as outras pessoas. Que as pessoas começam a ver, olha, aquele meu amigo é diferente. Ele não quis copiar a tarefa na escola, ele quis fazer, porque ele não quis mentir para o professor. Ele não quis filar na prova, ele não quis enganar o coleguinha, ele não quis brigar, ele quis conversar para resolver o problema. Então, o nosso testemunho vai chamando a atenção. Que coisa diferente, olha que legal, por que será que ele é diferente? E aí, a gente tem uma maravilhosa oportunidade de dizer que o que tem diferente em cada um de nós é a presença de Deus em nossa vida. Que lições maravilhosas nós podemos aprender com Paulo e com Tito. Tito estava ali, sendo fortalecido na fé, através da leitura das cartas de Paulo. Então, nós também somos fortalecidos na nossa fé, através da leitura da Bíblia, inclusive das cartas de Paulo que estão ali na Bíblia. E Paulo aconselhou Tito a testemunhar, não só pregar, não só falar, mas também testemunhar do amor de Deus para todas as pessoas. Que todos nós também possamos testemunhar do amor de Deus e nos fortalecer através da leitura e da graça do Senhor. Olha, estou lembrando de uma música muito legal. Meu Deus é um Deus grandão, estou seguro em suas mãos. Vamos cantar? Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que uma arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. E é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão.
Meu Deus é um Deus grandão, estou seguro em suas mãos. Eu amo essa música, é muito legal. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu gesto de amor em enviar teu Filho Jesus para morrer na cruz por cada um de nós. Muito obrigada porque o Senhor nos deixa tantos ensinamentos na Bíblia e tantos exemplos como o de Paulo, de Timóteo e de Tito. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos fiéis a Ti. Nos ajuda a cumprir o ministério que o Senhor nos deu, que é o de testemunhar do Teu amor e falar sobre o sacrifício de Jesus para todas as pessoas. Nos ajuda a ser missionários onde quer que estejamos. Continua abençoando as nossas vidas, nossas famílias e nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus amiguinhos, a gente vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Tchau!